E se eu te dissesse que Jesus deixou um mapa? Não um mapa de papel, mas um manual de sobrevivência. Um guia detalhado para os dias mais sombrios da história da humanidade. Eu sei que parece loucura, mas pense comigo. E se o fim do mundo não fosse apenas caos, mas um evento planejado, com lugares seguros, preparados por Ele mesmo, para proteger quem Ele ama? A maioria das pessoas imagina que a grande tribulação será um pesadelo sem saída. Uma perseguição global. Um sistema de vigilância que controla cada passo. Um mundo sem esperança. É como ser uma peça de xadrez em um tabuleiro onde o inimigo já tem todas as vantagens. Mas, e se houvesse um lugar para onde escapar? Um refúgio místico, escondido, onde nenhuma perseguição poderia chegar. Um lugar que a Bíblia descreve em detalhes, esperando para ser encontrado. Hoje, nós vamos desvendar esse mistério. Esqueça tudo o que você pensa que sabe sobre o fim dos tempos. Porque a Bíblia esconde um segredo profundo. O aviso final de Jesus não foi apenas uma profecia, mas uma promessa. Uma promessa de que, no meio do caos, existirão refúgios. Lugares onde a mão de Deus não apenas protegerá, mas também sustentará o seu povo de forma sobrenatural, como Ele fez no passado. Então, pare o que você está fazendo. Deixe de lado suas preocupações por um momento. Porque este vídeo pode mudar a sua perspectiva sobre o futuro. Você está prestes a descobrir o plano divino de proteção. E a verdade sobre esses lugares pode ser mais chocante do que você imagina. Você está pronto para ver a verdade que foi escondida à vista de todos? Fique comigo, porque o que vem a seguir pode ser a informação mais importante que você vai ouvir em toda a sua vida. Para entender a solução, a gente precisa primeiro encarar a profundidade do problema. E o problema, como a Bíblia descreve, é algo que vai muito além de qualquer crise que já vivemos. Não estamos falando de uma guerra, ou de uma pandemia, ou de uma recessão econômica. Estamos falando de um evento sem precedentes, um período chamado de Grande Tribulação. Imagine um mundo onde a liberdade, como a conhecemos, desapareceu. Onde a sua vida, a sua segurança, a sua capacidade de comprar e vender, dependem de um único sistema de controle. Um sistema que não permite neutralidade. Ou você está com ele, ou você se torna um alvo. As Escrituras profetizam que a perseguição contra o povo de Deus será tão intensa que se tornará global. Não haverá mais lugares para se esconder. As montanhas, as cavernas, as florestas, tudo será rastreado por uma tecnologia que hoje nós mal podemos imaginar. É um cenário de total desespero. Sem esperança. Sem escapatória. A sensação de estar cercado, de ter todos os caminhos bloqueados. É nesse ponto que a lógica humana falha e a fé se torna a única saída. Porque, no meio desse caos, onde o inimigo pensa que venceu, é que o plano de Deus se revela. É aqui que a história fica realmente interessante. Porque, enquanto o mundo se afunda na escuridão, a promessa de um refúgio emerge. Mas não um refúgio físico, uma simples fortaleza, mas um lugar preparado para a proteção e sustento daqueles que confiam. Um oásis no deserto do desespero. E é sobre esse lugar que Jesus nos alertou. Mas no meio dessa escuridão, surge uma luz. Uma promessa que é quase inacreditável, mas que está bem ali, escondida à vista de todos nas páginas da Bíblia. A solução não é uma fortaleza de concreto, nem um bunker subterrâneo. A solução é algo muito maior, algo que a nossa mente humana, tão acostumada com a lógica, tem dificuldade de processar. É um refúgio sobrenatural. Imagine um lugar que não foi construído por mãos humanas, mas preparado pelo próprio Criador. Um lugar que não aparece em nenhum mapa, mas que existe de fato. Não é um esconderijo para se proteger da chuva, mas um abrigo para se proteger da ira do dragão. As profecias apontam para esse lugar não como um simples destino, mas como uma jornada. Uma jornada de fé e de dependência total. Esse refúgio é a virada da história. A revelação de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus já preparou um caminho. Ele não vai abandonar seu povo. Ele não vai permitir que o mal vença. O aviso de Jesus no Monte das Oliveiras, aquele que parece um alerta para fugir, é na verdade a chave para esse lugar. Ele nos dá a primeira pista, a primeira indicação de que o impossível se tornará realidade. É aqui que a profecia se encontra com a provisão. Onde a visão de um apocalipse se encontra com a promessa de um milagre. Onde o deserto, que simboliza a escassez e o fim, se torna o palco de um plano divino de proteção. O refúgio é real. E a sua localização, por mais misteriosa que seja,
É o próximo grande segredo que vamos desvendar. Agora, você deve estar se perguntando: de onde vem essa ideia? Não é apenas uma teoria ou uma interpretação maluca. Essa história tem sua base em duas das passagens mais poderosas da Bíblia, e a gente precisa entender o que elas realmente dizem. A primeira pista vem de Mateus, capítulo 24. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele deu o aviso mais direto e urgente sobre o fim dos tempos. Ele disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A maioria de nós lê essa frase e pensa em uma simples fuga, como se fosse uma corrida para as colinas. Mas o que Jesus estava nos dizendo? Ele estava nos dando um código, um plano. Ele estava indicando que, quando o inimigo se revelar em seu maior poder, a única saída não é lutar, mas fugir para um lugar específico que ele mesmo já havia preparado. A segunda e mais detalhada prova vem de Apocalipse, capítulo 12. Aqui, a história se torna ainda mais fascinante. O apóstolo João vê uma visão de uma mulher vestida de sol, que representa Israel, e um dragão terrível, que é Satanás. O dragão tenta destruir o filho da mulher, mas falha. Com sua fúria, ele se volta para a mulher e a persegue. Mas, de repente, a mulher recebe duas asas de grande águia para voar para o deserto, para o seu lugar. Essa imagem não é apenas uma metáfora. É uma descrição de um evento real. A mulher, que representa o povo de Israel, será perseguida, mas será miraculosamente ajudada a fugir para um refúgio no deserto, um lugar que foi preparado para ela. É a junção dessas duas profecias que nos dá a base sólida para nossa busca. Elas provam que a ideia de um refúgio divino não é uma lenda, mas uma promessa, e que esse lugar, esse oásis de proteção, é para onde o nosso próximo passo nos leva. A questão que não quer calar é: se esse refúgio é real, onde ele fica? A Bíblia não nos dá um endereço com CEP, mas nos dá pistas. Pistas geográficas que, quando analisadas, apontam para 3 lugares possíveis. E a gente precisa olhar para eles com atenção, porque a resposta pode estar em um desses. O primeiro lugar é Petra, na Jordânia, um dos locais mais misteriosos e impressionantes do planeta. Pense em uma cidade esculpida na rocha, com entradas estreitas e fortificadas. Ela é descrita como um dos lugares mais seguros do mundo. E o mais interessante é que uma das lendas locais diz que Petra será o refúgio para o povo de Israel no fim dos tempos. E não é só lenda, é algo que muitos estudiosos da Bíblia concordam. O segundo é o deserto de Negev, um deserto vasto e inóspito no sul de Israel. Por que um deserto? A Bíblia fala sobre a mulher que recebe asas para voar para o deserto. E o deserto de Negev tem um simbolismo profundo. Foi ali que Israel caminhou por 40 anos, sendo sustentado por Deus. Seria esse lugar onde Deus faria isso novamente? O terceiro são as montanhas da Transjordânia, uma cordilheira com cavernas e desfiladeiros. Um local que, historicamente, sempre serviu de refúgio para aqueles que fugiam de perseguições. É uma área de difícil acesso, perfeita para se esconder. Cada um desses locais tem uma lógica, uma razão de ser. Mas há um problema logístico que, humanamente falando, torna impossível a sobrevivência nesses lugares por 1260 dias, que é o tempo profetizado. Como milhões de pessoas poderiam sobreviver em um lugar sem comida, sem água, sem nada? É aqui que a história atinge seu ponto mais alto e nos leva a uma revelação ainda maior. A resposta não está em um endereço, mas em um milagre. E aqui, a gente chega ao ponto central do nosso mistério. O quebra-cabeça que liga tudo. Porque o refúgio não é sobre a geografia do lugar, mas sobre a provisão que acontece nele. O verdadeiro plot twist da história não é o lugar em si, mas o milagre que Deus fará para sustentar seu povo ali. Volte no tempo e pense na história de Moisés. Por 40 anos, um povo inteiro, milhões de pessoas, vagou por um deserto árido, sem comida e sem água. Humanamente, a sobrevivência era impossível, mas Deus providenciou maná do céu todos os dias. Fez água brotar de uma rocha. Ele sustentou um povo inteiro de forma sobrenatural, demonstrando que o deserto não é um impedimento quando ele está no controle. Essa história não é apenas uma recordação do passado. É um ensaio, uma prova de que Deus tem o poder e o plano para fazer isso de novo. A impossibilidade de sobreviver em Petra, no deserto de Negev ou nas montanhas da Transjordânia é exatamente o ponto.
É a prova de que a salvação não virá dos nossos próprios esforços, de estocarmos comida ou de construirmos bunkers. Ela virá de Deus, e somente dele. O refúgio não é uma fortaleza. É uma experiência, uma jornada de fé. Deus está nos mostrando que, no momento em que não tivermos mais nada para nos apoiar, seremos forçados a confiar nele por completo. E é nesse momento de total dependência que a fé se torna real, a fé que move montanhas, que faz chover no deserto. O plano divino é muito maior do que a simples sobrevivência. É a purificação de um povo. Então, chegamos ao verdadeiro coração da história. Se o refúgio não é apenas para a sobrevivência, qual é o seu propósito real? O objetivo de Deus em levar seu povo para o deserto não é simplesmente salvá-los fisicamente, mas purificá-los espiritualmente. É uma oportunidade de aprofundamento da fé. Imagine ser despojado de tudo que você conhece. Seu emprego, sua casa, suas finanças. Todas as coisas que te dão uma sensação de segurança. No deserto, nada disso vai importar. A única coisa que vai te manter vivo é a provisão de Deus, dia após dia. É um plano para nos forçar a uma dependência total e absoluta nele. Para que a nossa fé não seja apenas uma crença teórica, mas uma experiência prática e diária. A história de Israel no deserto é um eco da nossa própria jornada espiritual. Naquele lugar de escassez, eles aprenderam que o Deus que os tirou do Egito era o mesmo que os sustentaria no deserto. Eles descobriram que a presença dele era mais importante que a comida ou a água. A fuga para o refúgio, no fim dos tempos, será o mesmo. Uma chance para o povo de Israel, e para todos nós, de ter um relacionamento com Deus que é tão pessoal e íntimo que nada no mundo pode se comparar. O verdadeiro milagre não será apenas o maná que cai do céu, mas a fé que nasce nos corações. O refúgio é o lugar onde a fé se torna real. A experiência é de total dependência de Deus. É lá que o coração de um povo será transformado, não pela força, mas pelo amor e provisão de Deus. É lá que eles entenderão que o verdadeiro refúgio não é um lugar, mas uma pessoa. Agora, você deve estar pensando, isso tudo é fascinante, mas o que isso tem a ver comigo, hoje? E a resposta é, tudo. A promessa de um refúgio não é apenas para o povo de Israel no futuro distante. Ela é um espelho para nossa própria necessidade de um refúgio agora. A verdade é que estamos vivendo em um mundo que parece um deserto, cheio de incertezas, de medo, de perseguição, mesmo que de um jeito diferente. O sistema do mundo tenta nos aprisionar e nos forçar a depender de coisas que não duram. Dinheiro, poder, segurança. Ele nos promete felicidade, mas nos entrega ansiedade e vazio. E o aviso de Jesus, há 2000 anos, nos fala exatamente sobre isso. Ele nos chama a fugir, não para um lugar geográfico, mas para um refúgio muito mais acessível, ele mesmo. O verdadeiro refúgio não é um local de rochas e montanhas, mas a nossa fé inabalável em Deus. O nosso deserto não é um lugar físico, mas a nossa vida sem a presença dele. E é por isso que a mensagem é tão urgente. A Bíblia nos diz que os sinais dos tempos estão se cumprindo. As coisas que eram ficção científica estão se tornando realidade. O plano de Deus de proteção para o futuro já está em andamento. E a pergunta que eu te faço é: você está pronto? Você tem construído seu refúgio sobre a rocha, que é Jesus, ou sobre a areia, que são as coisas do mundo? A hora de se preparar não é amanhã, mas agora. A história de um refúgio no deserto não é apenas uma profecia de um livro antigo. É uma promessa viva, uma demonstração do amor e do cuidado de Deus. Vimos que ele não abandona seu povo. Ele não os deixa desamparados, mesmo nos momentos de maior escuridão. O verdadeiro refúgio não é um lugar, mas a total confiança nele. E essa é a grande lição para nós, hoje. Não precisamos esperar pela grande tribulação para buscar nosso refúgio em Deus. Não precisamos de um deserto literal para entender a importância da dependência completa. A sua vida pode ser o seu deserto, cheio de desafios, de perseguições, de momentos de escassez. Mas a promessa é a mesma. Ele irá prover. A pergunta que fica é: onde você está construindo seu refúgio? Você está se preparando para os tempos que virão, se agarrando à única rocha que não pode ser abalada? Ou você está confiando nas coisas passageiras do mundo, que podem desaparecer a qualquer momento? E o que acabamos de ver, o refúgio de Israel, é apenas o começo da história. A Bíblia revela que existem outros refúgios, outras promessas de proteção divina.
Se você quer continuar nessa jornada e descobrir mais segredos chocantes sobre o plano de Deus para o fim dos tempos, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar a se juntar a essa nossa comunidade de buscadores da verdade. Clique no botão de inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, pois a nossa jornada está apenas começando. E se este vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com quem você ama. Espalhe essa esperança, porque a verdade sobre o aviso final de Jesus pode ser a chave que alguém precisa para se sentir seguro hoje.